Bom, pessoal, então estamos de volta aí com mais um episódio da série As Aventuras de Tatiana e Gabriel. Depois de falar sobre a parte turistando nos Estados Unidos e no Canadá, finalmente a gente volta aí para o foco do podcast, que é para falar sobre carreira. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como foi a preparação de vocês, principalmente falando o que vocês fariam se tivesse que fazer de novo e o que vocês evitariam também se tivesse que fazer de novo. Coisas que você falar, puxa, isso aqui acabou não precisando, eu gastei bastante tempo nisso, podia ter gastado nisso outro. Então, acho que agora quem vai falar mais um pouco aí vai ser mais a... Bom, quem tá falando mais é a Tatiana de qualquer jeito, né? Nossa, Gabriel é falante pra caramba. Vamos lá, pessoal. Como que foi a preparação? Então, depois que a gente descobriu todo o processo e tal, que eu fui selecionada, porque tinha 7 etapas para você ser selecionado. Então, assim, eu não achava que eu ia ser selecionada, mas eu tava firme lá tentando passar, entendeu? Desculpa, então. Se são 7 etapas e você não tinha tanta expectativa, né, não vamos chamar de esperança. Esperança tinha, mas não tinha expectativa. Em que momento dessas 7 etapas que vocês, vamos fazer visto, vamos comprar passagem? Foi conforme as etapas foram passando, que vocês foram fazendo essa documentação? Ou chegou um determinado momento e falou, vamos fazer que acho que agora vai? Não, na verdade, a gente já começou com a expectativa da documentação quando eu recebi o e-mail, porque não lembro se não sei se vocês lembram, na verdade, que eu falei que para mim eu já estava no Canadá quando eu li o e-mail. Nem li que tinha, né, o filtro. Você entra no site, tem um funil gigante, assim, ó, desenhado, quer dizer que você vai passar por etapas. Se você for selecionado, você vai para o Canadá e a VanHack te dá $500 canadenses para ajudar nos custos. Inclusive, eles deram, valeu, VanHack, sucesso. Tell your friends, né, como diz o William. Então, beleza. Mas assim, desce ou não desce pra gente ir, ou seja, se eu fosse selecionado ou não, a gente ia ter o visto e a gente ia ter o passaporte. Porque a gente falou, aproveita essa empolgação, vai e faz. Se não for pra nenhum canto, já tem, entendeu? Então a gente deu, né, tacou o pé na jaca e falou, vamos, agora vai, faz e pronto. Lucro se... Tudo bem que a gente queria ir, mas se não fosse, a gente já teria os documentos. Legal. E a fase da passagem? A fase da passagem só depois que eu fui selecionada. Inclusive, depois que eu passei por uma call de triagem com uma moça da VanHack, ela inclusive falou assim pra mim, na verdade a gente tinha muito interesse em Vancouver, e a moça falou assim, mas o LEAP, né, desse evento para mulheres de tecnologia vai ser em Toronto. Você tem certeza que você quer participar? Porque é para morar e trabalhar em Toronto. Só vai ter empresa de Toronto. Só vai ter empresa de Toronto, entendeu? Ela falou. Daí eu falei, meio que, sabe, quando você fica... Ainda assim, não dei a resposta na hora, ela falou, pensa e eu vou entrar em contato com você. Aí eu conversei com o Gabriel e a gente falou, Toronto é Canadá, então vai Toronto mesmo, entendeu? Vamos lá. Aí depois falei com ela, ela falou, beleza, então já que vocês aceitaram a proposta, você passou. Então agora você vai começar a receber e-mails sobre empresas interessadas, tudo mais. Então a primeira fase você quer sim ou não? Se sim, você passou, se não, você não passou. Na verdade tem todo, né, os detalhes. Você faz lá o seu teste de inglês, que lá tá escrito 10 minutinhos, mas a hora que você chega para fazer, você tem que saber o que você vai falar sobre você, então você já tem que bolar alguma coisa, ensaiar para ficar bonito, né? Beleza. Não pode ler, várias regrinhas, mas eles explicam. E daí teve... Teste de código, que eu escolhi de fazer um JavaScript HTML, que eles deram nota de 98%. E foi legal, porque com esse teste de código eu consegui ganhar um mês prêmio, de graça. Eu estava participando de um contest. Como é contest? De um evento lá que eu nem sabia, eu ganhei, fiquei super feliz, porque eu usei várias coisas do prêmio, achei legal. Beleza, então, depois que eu fui selecionada de verdade, a gente topou ir para Toronto, a gente comprou as passagens, beleza? E nisso, quando eu soube que a gente já iria, aí que eu comecei a focar mesmo em seguir um curso que o Reginaldo falou, de bootcamp de algoritmos, estrutura de dados, descobri que existe uma entrevista chamada System Design, né? Que eu nunca tinha nem imaginado, porque tipo, você vai trabalhando, tipo, você vem de um estágio, aí você é efetivado, aí você conhece coisas novas, aí você vai entregando, aprendendo conforme, né,
você precisa. Você não para pensar, e se eu fosse fazer uma entrevista, né, diferente? O que eu iria usar? O que eu iria fazer? O que eu iria me cobrar? Então, isso foi muito legal pra gente acordar. A gente acordou pra vida. Tipo, gente, ser programador é muito além do que você entregar seus testes. Você tem que estar sempre aprendendo. Cada ano de experiência que você tem vai ser cobrado. Entendeu? Então, isso foi muito um choque, assim, um baque. Tipo, gente... Quando você pensa que sabe alguma coisa, na verdade, você não sabe nada. É isso que a gente teve, assim, a expectativa com esses processos, a Tatiane fazendo esses testes, coisas completamente novas, a gente estava completamente despreparado. E o legal, como a gente é da mesma área, tudo que eu fui vendo, o Gabriel também foi acompanhando. Então, eu sempre falei pra ele, amor, se você parar que dê certo, você vai ser o próximo. Então, acompanha a onda que vem nadando junto. Legal. Depois você vai empurrãozinho, você vai. Por sinal, até a Tatiana tinha as dúvidas dela, assim, como funcionava, e eu tenho um pouco de conhecimento técnico também. Legal que eu pude tirar dúvidas. Aí a gente compartilhou um com o outro, foi ajudando um outro nisso. Quando, tipo, me ajuda nesse exercício aqui que não tá fazendo sentido. Daí, às vezes ele via com uma solução, tipo, vi isso aqui no Stack Overflow, em algum lugar, o que você acha, entendeu? Foi bem legal, foi bem colaborativo, foi bem show. Bom. Mas, assim, se você é programador, você que tá ouvindo ou programadora, estude, por favor. Porque se prepare. Se prepare para quando você sair da sua empresa atual, você tá afiado para enfrentar uma entrevista com system design. Se você tem, principalmente se você tem 4 ou mais anos de experiência, você vai ser cobrado, muito provável, de system design. Que mais? Sei lá, quanto mais você puder praticar numa linguagem, depois você pode escolher a linguagem que você se sente mais vontade para fazer os testes de código, entendeu? Apresentar para a galera o seu código, ficar mais à vontade, né? Vender seu peixe tem que achar um equilíbrio. Vender o peixe. É que a Tatiane tem essa facilidade de se comunicar, entendeu? Essa parte humana. Civilization. Ela conseguiu me enganar numa entrevista, lembra? Eu acho que eu estava nessa entrevista. Então. Git, não sabia de Git na minha entrevista com o PT. Chega, Git branch, push. Ela tem essa facilidade, mas não é todo mundo. Eu mesmo, se eu fosse me preparar mais, eu ia focar mais na parte de humanas. Desculpa aí, né? Nossa, não, mas assim, eu acho que o ponto fraco mesmo, diferentemente dela, é essa parte de humanas. Eu até falei pro Reginaldo, seria tão legal, tipo, o meu inglês e o meu civilization com a parte técnica do Gabriel, sabe? Faz o fusão. Eu acho que seria melhor. Seria melhor. Seria um full stack casal. Então, aí a gente se preparando nisso, né? A Tatiane, eu vi que ela tem essa facilidade, então vou fazer o seguinte, eu falei para ela, isso foi legal dessa parte. Se prepara, foca no código, que a parte humana, eu vi ela fazendo o pitch dela, então eu estava ajudando ela, tipo, a melhorar, dar um pouco de alegria, as pessoas gostam de ser receptidas, então você tem que... É isso que eles esperam no brasileiro, né? Então... exatamente. Isso eu via que a Tatiane estava fazendo perfeito. Então, eu agradeço. Tava muito bom mesmo. E por sinal, lá no dia, na minha opinião, foi a melhor apresentação. Mas ele é suspeito para falar, né? Mas sério, foi a melhor apresentação. Se eu tivesse lá, é que não deu para filmar. Eles não deixaram. Mas você ia ver que foi a melhor apresentação mesmo. E eu vi que ela estava preparada para isso. Então, vamos focar no código. A gente tem uma lousa aqui, a gente começou a fazer... Um whiteboardzinho. A gente começou a fazer código ali, eu dava exercício para ela, respondia, tirava dúvida comigo. Eu peguei, imprimi um monte de folha, coloquei na parede. E ela foi challenges. Foi igual aqueles detetives lá nos seriados, né? Para poder investigar um assassinato. Nesse estilo aí? Nesse estilo. A gente fechou a parede aqui, cheia de folha. Foi bem legal. Cada folha tinha um exercício e um espacinho branco para ela responder. E ela fazia sem testar o código. Tentava cronometrar, porque isso é legal se você for participar de uma entrevista. Opa, boa dica, hein? Entendeu? Para você saber quanto tempo eu levo para resolver esse algoritmo, essa estrutura de dados, essa questão. É legal, porque às vezes você vai fazer testes para as empresas e você vai ter um tempo para fazer. Então é legal você estar bem afiado e já estar acostumado com essa pressão de tempo. Puxa. Ainda assim, com essa dica, mas se eu contar o que eu fiz... Já conto, mas eu tenho
um trick aí, empresa que não coloca tempo. Então, se você se empolgar, você passa do tempo e aí é um abraço, né? Tem que ver se eles vão chamar, considerar ou não. Mas beleza. Então... o que vocês fizeram que vocês, tipo, se tivesse que fazer de novo, vocês evitariam, assim, isso foi perda de tempo, isso eu não usei, ou isso realmente não agregou nenhum valor. Agregar valor, palavra bonita, né? Eu acredito que tudo valeu a pena, porque eu ia falar a mesma coisa. Todas as coisas, por mais que não caiu nos testes alguma coisa similar, tudo foi um aprendizado. É porque foi tão pouco tempo e tanta informação que é até difícil filtrar, na verdade. Você fica sobrecarregado, tipo, caraca, quanta informação, sabe? Sim, principalmente a parte técnica. System design, que eu nunca nem tinha pensado nisso. Eu tive que assistir vários vídeos de load balance, como escalar uma aplicação, sabe? Microservices, monolith, não sei das quantas. Então, era muita coisa. Meu Deus. E coisas que a maioria a gente não sabia, então a gente teve que aprender. E a gente aprendeu, que a gente praticou tanto mas, assim, naqueles exercícios, principalmente em folha que a gente colocou. Mas parece que nunca é suficiente, essa é a verdade, sabe? Por isso que é bom você sempre estudar, porque quando você se deparar com a oportunidade de fazer uma entrevista para uma empresa que você quer, você vai, tipo assim, você vai repassar as coisas, você não vai precisar aprender coisas assim. Então, vamos lá, eu tenho 2 perguntas. Uma delas é assim, quanto tempo você levou para realmente abrir o e-mail dia tal, a minha primeira entrevista foi dia tal. Quantos dias existe nesse intervalo? Entre o dia que você recebeu o e-mail e falou, puxa, que Disney que nada, quero ir para o Canadá, até o dia que você chegou lá no Canadá e hello, this is my first interview. Então, como foi? Eu recebi esse e-mail em julho, 3 de julho. Só que até eu entrar, ser selecionada, fazer triagem, já estava, sei lá, 3 de agosto. E eu tinha que estar no Canadá 16 de setembro. A gente começou a se preparar em agosto. Imagina um esquilo que come açúcar e fica lá, todo doido, corre pra cá, conteúdo, não sei o quê. Então, tudo isso em agosto. Imagina, agosto e um pouquinho de setembro. Ainda com um monte de entrevista. E o duro é que, assim, você tem que fazer os cursos da Van Hack, você tem que fazer mock interview. Isso é muito legal, mas quando você tem muita coisa ao mesmo tempo pra fazer, é desesperador. Tipo, mas ajuda muito fazer entrevista com as meninas, elas te preparam e tal. Mas, veja bem, eu fiz entrevista com empresas antes de ir para o Canadá. Então, chegava no meu e-mail, sei lá, a empresa X está interessada em você. Então, faz esse teste de código aqui. Sim. A empresa Y quer falar com você. Marca uma call com o RH de meia hora. Então, antes de ir para lá, eu já estava não conversando com todas, mas fazendo alguns testes para algumas. Entendeu? E quantas conversas nós tivemos? A gente teve um pair programming que eu virei para o Reginaldo e falei, Reginaldo, você que está nessa fase sênior, outra prateleira, vamos fazer aí um pair programming para você me ajudar, porque eu nunca fiz esse negócio antes. Então foi muito legal, o Reginaldo me ajudou com o pair programming também. A gente fez um esqueminha lá para checar, acho que é boletos, faturas atrasadas, né? Isso pode dar. Foi muito útil, eu aprendi a usar o Moment.js lá, uma dependência Master Blaster para mexer com datas. Levo aí, né, para vida. Então, e aí acho que a gente teve mais uma conversa sobre teve mais um papo que a gente teve também sobre a empresa e tal. Eu lembro que teve uma que foi uma revisão, dica de curso, que você indicou o bootcamp. A gente ia ter uma conversa sobre code review, mas não deu tempo, porque, nossa, muita coisa acontecendo, acho que ambos os lados. Foi muito doido. Aí, beleza. Aí, ok. Eu já cheguei na segunda lá em Toronto para participar da Prep Class, que é uma aula da Van Hack para você treinar o seu pitch. Então, eu fiquei lá 2 horas de pé treinando meu pitch. Eram 16 meninas, então a gente fazia uma fila, uma vez de cada, em ordem ascendente, né? Então, falei meu pitch, tava o CEO lá, o William, deu dicas pra gente, deu dica no meu pitch também. Aliás, uma pausa, eu vou marcar uma entrevista com o William também aqui no podcast, um dia a gente vai conversar também, vai ser bacana. Show, ele é muito gente boa, figuraça. Aí, legal, treinamos o pitch, comemos pizza, foi bem legal, ganhamos brindes, quem não gosta, né? Ganhamos uma sacolinha lá, uns negocinhos, stickers, beleza. Aí depois, a gente ficou, acho que da meio-dia às 3, lá no prédio, lá
Toronto, e depois, às 6 horas, começou o Kickoff Event, que é onde as empresas vêm, uma pessoa técnica, geralmente CTO, e uma pessoa do RH, para conversar com as meninas, né, com os potenciais candidatos que eles têm interesse. Foi muito da hora, foi muito da hora. Tipo, a gente fez... Não, mas essa parte a gente vai deixar para a próxima. Essa daqui era só sobre a preparação. É verdade, nossa. Eu tenho mais uma pergunta ainda sobre a preparação. Você acha que vale a pena a pessoa... tem algum benefício você, no mínimo, ficar sabendo do que significa? Por exemplo, você falou de load balance, mas eu sou programador, trabalho com JavaScript, front-end, eu preciso pelo menos saber o que é load balance na minha vida? Precisa. Tem load balance, tem outros termos o conceito uma arquitetura do sistema, como que você escala, qual banco de dados você usa. Você vai ser cobrado disso. Pode ficar tranquilo que você vai ser cobrado. Não vai ser à toa, não, tá? Pode estudar bonitinho. Por mais que você não trabalhe com isso, mas você sabendo o conceito já ajuda, entendeu? Dá para você se virar bem. É isso mesmo, eu sempre cobrei que é importante você, no mínimo, saber o que é e para que serve. Você não precisa saber mexer, você não precisa saber instalar, configurar, o que quer que seja. Mas, no mínimo, você tem que saber o que é, para que serve, para que se um dia a sua aplicação precise, não é você que vai fazer, mas você sabe com quem conversar ou você sabe o que pedir, né? Isso é muito importante. Legal, gente. Então, mais uma pausa aí, a gente volta no próximo episódio e aí vai falar então como foi a entrevista mesmo, como é que foi o evento, beleza? Beleza, sucesso. Legal, gente. Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.